Olá pessoal, sejam bem-vindos. Bem, nas aulas passadas vocês viram basicamente os conceitos da lógica proposicional, né? Que talvez seja a lógica mais simples que a gente pode encontrar, e por causa dessa simplicidade a gente consegue também expressar poucas coisas, poucas afirmações matemáticas por meio dessa lógica. Então hoje a ideia é apresentar uma lógica um pouco mais sofisticada, conhecida como lógica de predicados ou lógica de primeira ordem, ok? Então olha só, expressões como essas duas aqui, né, x maior que 3 ou então há pelo menos 2 amigos nessa sala, são exemplos de sentenças ou afirmações que a gente não consegue expressar na lógica proposicional. Porque se você lembra bem, na lógica proposicional basicamente a gente tem declarações ou afirmações que têm um valor lógico, nesse caso que pode ser verdadeiro ou falso, ok? Então nesse primeiro exemplo aqui, ó, x maior que 3, a gente não consegue afirmar se essa afirmação é verdadeira ou falsa. E nesse outro exemplo, há pelo menos 2 amigos nessa sala, há uma ideia de quantificação, né? Há pelo menos 2. E a lógica proposicional não consegue expressar quantificação. Então, duas coisas que a gente não consegue expressar na lógica proposicional, ok? E já a lógica de predicados, o assunto de hoje, permite expressar coisas desse tipo. E, na verdade, além disso, né? Uma outra coisa legal é que a lógica de predicados ela permite expressar também relações entre objetos. Então, basicamente, a lógica de predicados permite expressar propriedades dos objetos. Por exemplo, olha só, x maior que 3. Né? Então, maior que 3 é uma propriedade do objeto 3. Né? E daqui a pouco a gente vai ver exemplos de como é que a gente consegue expressar relações entre objetos. Né? Então, por que essa lógica é chamada de lógica de predicados às vezes? Basicamente porque ela tem duas partes. Ela tem o sujeito, né? X nesse caso, né? Ou seja, quem é maior que 3? X. X é o sujeito. E o predicado, nesse caso, é a propriedade desse sujeito, ou o objeto, a propriedade do objeto, é maior que 3, certo? Então a primeira parte é o sujeito X e maior que 3 é a propriedade desse sujeito, ou predicado. Okay? A gente vai representar predicados por funções proposicionais. Por que a gente vai chamar isso de função proposicional? Porque a partir do momento que você dá um valor para x, isso vira uma proposição. Né? Então, olha só, x maior que 3. Se eu substituir x por 2, isso vira agora uma proposição, porque isso vira uma afirmação que tem um valor lógico, nesse caso, falso. Se a gente substituir x por 4, né? Isso vira uma proposição cujo valor verdadeiro cujo valor lógico é verdadeiro, certo? Então a gente vai ver predicados como funções proposicionais, porque a partir do momento que você instancia o x, ou instancia suas variáveis, isso vira uma proposição, certo? A gente não precisa ter só uma variável, tá pessoal? A gente pode ter n variáveis, e a quantidade de variáveis que a gente tem vai definir o que a gente chama de aridade do predicado. Então, a gente pode imaginar que predicados são funções de muitas variáveis, ok? Então, como eu falei antes, quando a gente tem uma variável, o predicado vai ser basicamente uma propriedade dessa variável, desse objeto. Quando a gente tem, por exemplo, duas variáveis, como esse caso aqui, ó, p de x, y, onde x é pai de y, a gente pode imaginar que o predicado aqui ele está conectando de alguma forma x e y, ou está representando uma relação entre x e y, né? Então, ó, nesse caso aqui, x é pai de y, a gente pode imaginar alguma coisa como x, y e z estudam na mesma universidade, certo? Então, o predicado aqui é uma coisa que liga, né, essas variáveis aí, ok? Então, por isso que eu falei antes que quando a gente tem uma variável, a gente pode ver isso como uma propriedade de x, quando a gente tem mais variáveis, o predicado é uma relação que de alguma forma liga essas variáveis, ok? Exemplo, seja P de x a sentença. E aí você percebe que é importante que a gente meio que defina, né? Quando a gente somente declarar algo como P de x, a gente não sabe o que significa isso. É importante que a gente dê um significado a essa função. Então, por isso normalmente você vai ver algo como seja P de x a sentença ou a afirmação x maior que 3. Quais os valores verdade de P de 4 e P de 2 para o domínio nos números inteiros? Uma outra coisa importante, é importante que a gente defina o domínio das variáveis. Então, para a gente poder avaliar o valor verdade de predicados, a gente precisa de um significado para o predicado e precisa também do domínio
das variáveis, tá? Então, bom, sabendo o significado, sabendo o domínio, a gente consegue, por exemplo, definir o valor verdade de P de 4, nesse caso é verdadeiro, e P de 2, falso, tá? Vamos para um predicado agora com duas variáveis. Então, seja, por exemplo, o predicado Q de x e y, a sentença ou a afirmação x é igual a y mais 3. Ok? Então, determine os valores verdades de Q de 1 e 2 e Q de 3 e 0 para o domínio nos números inteiros. Tá? Então, basicamente, a gente vai substituir aqui nesse caso x por 1, y por 2, né, e vai avaliar essa expressão aqui. Então, aqui, ó, x é igual a 1 e y é igual a 2. 2 mais 3 é igual a 5, isso é diferente de 1. Tá? Então, essa primeira sentença aqui é falsa. Vamos ver a segunda. X é igual a 3 e y é igual a 0. Então, 0 mais 3 é 3, que é igual a 3. Então, isso aqui vai ser verdadeiro. Certo, pessoal? Então, como vocês já perceberam, a gente precisa sempre definir um significado e o domínio das variáveis do predicado. Essas duas coisas em conjunto, né, mais uma terceira coisa é chamada de interpretação. Tá? Então, o que é a interpretação? Uma interpretação ela consiste em três coisas. Primeiro, a gente precisa definir o domínio, né, das variáveis envolvidas naqueles predicados lá. Segunda coisa, a gente precisa especificar explicitamente o que aquela propriedade dos objetos significa, o que aquela função significa. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente deu um significado explícito para P de x, que é x maior que 3. E também deu um domínio. Então, a gente está quase lá para ter uma interpretação. E a última coisa, a gente precisa, quando a gente tiver símbolos constantes numa expressão, a gente precisa sempre atribuir um valor particular do domínio para cada símbolo constante. O que é isso? Tem uma diferença, pessoal, entre variável e símbolo constante. Por exemplo, digamos que o meu predicado é P de x, por exemplo, tal que P de x significa x é um aluno que fez graduação na UFCG, certo? E o domínio são os alunos da minha turma de FPCC3, certo? Então esse é o predicado, né? O predicado é x, estudou computação na graduação da UFCG, ok? E aí, nesse caso, digamos que a gente tenha algum símbolo constante, alguma coisa que não é variável, porque nesse caso x pode ser qualquer aluno desse domínio, certo? É uma variável. Mas eu posso definir um símbolo A, dizer esse símbolo é uma constante. E aí, se eu definir A como uma constante, isso tem que estar conectado a algum de vocês, certo? Então, vamos pegar aqui alguma pessoa aleatória da minha turma, né? Qualquer um de vocês aí. Então, vou pegar, por exemplo, João, né? E aí esse A vai estar conectado a João, porque é uma constante, certo? Então, é isso que a gente precisa para... Se a gente não tiver nenhuma constante, a gente não precisa se preocupar com isso. A gente só vai precisar ter o domínio bem especificado e o significado explícito da propriedade. E é importante que a gente tenha a interpretação para a gente poder avaliar o valor verdade de um predicado, como eu disse antes para vocês. Ok? E aí, uma coisa que vocês têm que perceber também, deixa eu chegar lá, que, imagina só, antes de eu mostrar esse exemplo, imagina que eu cheguei no quadro e escrevi, ó, P de x. Tá? E aí eu pergunto para vocês, quantas interpretações possíveis a gente pode ter para P de x? Pensem um pouquinho a respeito. Infinitas, né, pessoal? Eu posso basicamente atribuir qualquer significado possível para P e eu posso definir qualquer domínio possível para x. Então, veja que eu tenho infinitas interpretações para predicados, tá? Então, o exemplo aqui é o seguinte, olha, na letra A, o significado de P de x é x maior que 1 e o domínio aqui são os inteiros positivos, tá? Então, isso é verdade para os inteiros positivos, eu não estou incluindo zero aqui, né? Certo? E aí, se você considerar assim, para todos os inteiros positivos, isso aqui vai ser verdade. Ou para qualquer inteiro positivo, desculpa, verdade não, isso vai ser falso, né? Porque 1 é maior que 1, obviamente, né? Então aqui vai ser falso, tá, pessoal? Essa afirmação, porque nesse caso aqui tem um inteiro positivo
para o qual isso aqui não é verdade, certo? Então essa outra interpretação, ó, x é amarela para todo x no conjunto de todas as flores. Isso aqui também é falso, porque eu posso ter alguma flor que não é amarela, tá bom? Certo. Quantificadores. Na verdade, esse exemplo aqui ele já meio que usa quantificador mesmo sem eu ter explicado, porque a gente está usando esse termozinho aqui, ó, para todo x, né? Então eu estou considerando aqui para todo x nesse domínio essa afirmação é verdadeira. E não é o caso, como eu falei, porque tem um elemento que torna isso falso. E a mesma coisa aqui. Então esse para todo, a gente chama isso de quantificador, e nesse caso a gente chama isso de quantificador universal, que é representado por esse símbolo aqui, ó, certo? Então, para todo x, P de x, é expresso dessa forma aqui, certo? E aí, quando é que uma afirmação como essa, ela é verdadeira? Ela só é verdadeira quando P de x for verdade para todo x. E quando é que ela é falsa? Ela é falsa quando existir pelo menos um x que torne P de x falso. É esse caso aqui, ó. Esse caso aqui só tem um x que torna isso falso. Então, a expressão para todo x, P de x, nesse caso aqui, e nesse aqui também, né, são falsos. Okay? E o outro quantificador, bom, esse aqui é o quantificador universal e tem o quantificador existencial. O quantificador existencial é aquele A pelo menos 1. Né? Ou então, existe um x tal que P de x é verdadeira. Certo? Então, e aí você escreve isso dessa forma aqui. Quando é que uma expressão como essa é falsa? Ou seja, A pelo menos um x. Quando é que isso é falso? Ela só vai ser falsa quando P de x for falsa para todo x. Quer ver uma forma fácil de entender isso? Entender os dois? Imagina que o nosso domínio seja finito e enumerável. Né? A gente poderia converter uma expressão do tipo para todo x, P de x, com uma grande conjunção considerando todas as variáveis. Certo? Por quê? Porque a gente sabe que uma conjunção ela só vai ser falsa quando pelo menos um desses componentes aqui for falso. E ela é verdadeira quando realmente todo mundo for verdade. Né? E a gente poderia escrever de forma equivalente, mais uma vez, né, considerando domínios finitos e enumeráveis. Tá? A gente poderia escrever de forma equivalente também aqui A pelo menos um x, P de x, dessa forma aqui, né, na forma de uma grande disjunção. Porque a gente sabe que a disjunção ela só é falsa quando todos os componentes aqui, quando todas as proposições, elas forem falsas. Certo? Mas claro que a gente só consegue fazer essa equivalência aqui se a gente tiver um domínio finito e enumerável, senão isso aqui continua para sempre. Né? Tá? Bom, eu tenho alguns exercícios aqui nos slides e eu vou deixar isso para vocês responderem em casa. E aí na próxima aula a gente tenta fazer uma sessão online. Eu também vou passar uma lista de exercícios. A gente faz uma sessão online para tirar dúvidas e para resolver esses exercícios aqui junto com vocês, tá bom? Bom, mas tem alguns exemplos aqui. Então olha só, seja a afirmação, seja P de x, né, a afirmação x ao quadrado é maior que zero, certo? E aí eu quero saber o valor verdade de para todo x, P de x, para o domínio dos inteiros. Então eu já dei a interpretação aqui, certo? Eu não tenho um símbolo constante, então o significado de P de x é x ao quadrado maior que zero, domínio dos inteiros. Tá? E aí, isso é verdade? Pessoal, x ao quadrado é sempre maior que zero para o domínio dos inteiros? Não. Né? Quem é o contra-exemplo aí? O contra-exemplo é zero. Né? Então, quando x for igual a zero, a gente vai ter zero igual a zero. Então, zero não é maior que zero. Certo? Então, isso é falso. Bom, aqui eu tenho outros dois exercícios que eu vou deixar para vocês verem em casa. Certo? Tá. Tem uma variação do quantificador existencial, que é a quantificação de unicidade, né? Que pode ser denotada de duas formas, né? Dessa forma aqui ou dessa forma aqui, né? Com esse umzinho ou com essa exclamação aqui. E isso significa existe um único, né? Enquanto que A pelo menos 1 significa que pode ter um ou mais x que tornam
o predicado verdadeiro, né? Esse quantificador aqui ele fala, existe um único x, tal que P de x é verdadeiro. Então, por exemplo, predicado, ó, existe um único x, tal que x menos 1 é igual a 0, né? Para x no domínio dos números reais. Então isso aqui é verdadeiro para x é igual a 1. Isso aqui é basicamente a solução dessa equação aqui, se vocês perceberem bem. E essa solução é única, né? Como a gente sabe lá das nossas aulas de álgebra e aritmética. E aqui, vamos ver, bom, aqui também é um exercício que vocês podem checar em casa, mas esse aqui acho que é fácil de responder, olha só. Seja P de x a afirmação x ao quadrado é igual a 1, certo? Para o domínio dos números inteiros, né? Determine o valor lógico de existe um único x tal que P de x, tá? E aí, o que vocês acham? Nesse caso aqui, a afirmação ela é falsa, certo? Por quê? Porque eu tenho dois valores aí para x que tornam essa afirmação verdadeira, que são soluções da equação, que é 1 e menos 1, né? Então tem duas soluções possíveis para essa equação aí. Beleza? Bom, um outro detalhe, o escopo dos quantificadores, né? A gente sabe que parênteses e colchetes, chaves e por aí vai, ajudam a gente a definir o escopo. E aí isso ajuda você a melhor avaliar uma certa expressão lógica. Então, por exemplo, ó, nesse caso aqui, esse quantificador aqui, ele está no escopo dessa expressão inteira. Ou, de outra forma, essa expressão aqui inteira, essa implicação inteira está no escopo desse quantificador. Enquanto que nessa expressão aqui, somente o P de x está no escopo do para todo x. Ok? E aí, quando a gente tem alguma variável que não está no escopo de algum quantificador, a gente diz que essa variável é livre. Por exemplo, ó, a variável y, nessa expressão aqui, né, ela é livre na primeira ocorrência. Então, nessa primeira ocorrência aqui, ó, ela não está no escopo do para todo x, certo? Então, ela é livre, beleza? Enquanto que nessa expressão aqui, ó, nenhuma variável é livre. Por quê? Porque o x está no escopo desse para todo x, né? E o y está no escopo desse existe pelo menos um y, tá bom? Aqui também, ó, aqui também o y é uma variável livre, não está no escopo desse quantificador, certo? Tá, vocês lembram da ideia de equivalência lógica lá da lógica proposicional? Quando é que duas expressões lógicas são mesmo equivalentes? Basicamente quando elas têm os mesmos valores lógicos, né, independente das entradas que a gente tem, certo? Então, esse é o caso da equivalência lógica entre duas expressões lógicas, certo? Só que o mesmo conceito se aplica para a lógica de predicados também, só que tem um pequeno detalhe que torna a verificação das equivalências na lógica de predicados mais complicada. Na lógica proposicional, basicamente você constrói tabelas verdade, né? Ou então você faz aquelas manipulações por meio de identidades lógicas para tentar mostrar que uma expressão é equivalente à outra. Nesse caso aqui é mais complicado por quê? Porque a gente tem infinitas interpretações, né, como eu comentei antes. E aí nesse caso aqui, duas expressões na lógica de predicados só vão ser equivalentes se elas tiverem o mesmo valor verdade em todas as interpretações possíveis. E como elas são infinitas, né, fica complicado de mostrar isso. Pelo menos, né, se a gente pensar numa forma de enumerar as coisas para checar como a gente fez lá na lógica proposicional. A lógica proposicional é simples, porque a gente sempre tem o valor verdadeiro ou falso como entrada para as proposições. E aí você monta uma tabela verdade, né? Vai ter um número finito de linhas nessa tabela, e aí você consegue checar a equivalência. Aqui não dá para fazer isso, tá? Bom, tem um exemplo aqui, mas eu não vou mostrar esse exemplo agora porque a gente precisa de alguns conceitos das técnicas de provas matemáticas. Eu vou deixar isso um pouquinho mais para frente, tá? Eu vou pular esse exemplo aqui. Tá? Bom, esse outro exercício aqui ele é um pouco mais simples, que é o seguinte: às vezes desprovar coisas é mais simples do que provar, certo? Então,
Nesse caso aqui, o exercício é para mostrar que essas duas coisas não são equivalentes. E aí, então veja só, se você quiser provar, pelo menos da forma ingênua, né, que duas coisas são equivalentes, você precisa verificar todas as interpretações possíveis e basicamente verificar que essas duas expressões elas têm o mesmo valor lógico em todas essas interpretações, o que é impossível, a princípio, pelo menos se a gente pensar nessa abordagem ingênua de estar enumerando as interpretações, certo? Mas se a gente quer mostrar que duas coisas não são equivalentes, basta você achar uma interpretação, né, na qual essas duas coisas têm valores lógicos diferentes. Okay? Então esse é o exercício de vocês, é achar uma interpretação que mostra que essas duas coisas não são equivalentes. Tá? Então eu vou deixar o exercício aí, no nosso encontro online, em tempo real, a gente comenta sobre isso. Tá bom? Quantificadores aninhados. Então a gente pode, na verdade, aninhar vários quantificadores, certo? E a forma que você aninha, na verdade, esses quantificadores mudam um pouco o valor lógico das coisas, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, por exemplo, olha, para todo x, para todo y, x mais y é igual a y mais x. Isso aqui, se você lembrar bem, é exatamente a lei da comutatividade para a soma de números reais ou números inteiros. Então a gente viu isso quando a gente estudou os axiomas aí da aritmética, né? Um deles nesse caso aqui, a comutatividade. A gente pode expressar isso matematicamente ou formalmente via lógica de predicados dessa forma, tá? Essa outra aqui também é interessante, ó. Para todo x, para todo y, se x for maior que zero e y for menor que zero, então x vezes y é menor que zero, tá? Então basicamente o que isso aqui está dizendo é que a multiplicação de um número positivo maior que zero com um número negativo menor que zero é igual a um número que é menor que zero. Certo? Por exemplo, 2 vezes menos 1, 4 vezes menos 3, né? Por aí vai. Certo? Aqui considerando x e y números reais. Beleza? Bom, leis de De Morgan para quantificadores. Vocês devem lembrar das leis de De Morgan lá da lógica proposicional. Então, se não lembrarem, deixa eu voltar aqui rapidinho. Tá. Lógica proposicional, equivalências lógicas, acho que deve ser aqui. Tá, olha só. Leis de De Morgan, né? Então, basicamente, as leis de De Morgan, elas ensinam a gente a negar conjunções ou negar disjunções. Então, se você tem uma disjunção e aplica uma negação, isso aqui é equivalente a negar a primeira proposição, inverter aqui, o que era conjunção vira disjunção, e negar a segunda proposição, certo? Tá. Bom, na lógica de predicados a gente também tem isso, né? Nesse caso aqui, as leis de De Morgan são aplicadas para negar quantificadores existenciais. Nesse caso aqui, ó, não é verdade que há pelo menos um x p de x, certo? Ou seja, não é verdade que há pelo menos um x que torna p de x verdadeiro. Então, se não é verdade que existe pelo menos um, isso significa que para todo x, p de x é falso. Não é verdade? E a gente pode aplicar o mesmo raciocínio aqui para a negação de expressões quantificadas universalmente, né? Então, ó, não é verdade que para todo x, p de x. Então, se não é verdade que para todo x, p de x, então deve existir pelo menos um x que torna p de x falso. Um exemplo, seja para todo x, p de x a sentença: todo aluno nessa turma cursou IC. Então, expresse a negação dessa sentença em português, né? Então, pode ficar assim, ó. Não é verdade que todo aluno nessa turma cursou IC, certo? E usando De Morgan, fica assim, ó. Bom, se não é verdade que todo aluno nessa turma cursou IC, então deve existir pelo menos um aluno, né, que não cursou IC, certo? Então tem a expressão original, a negação da expressão original, e tem o De Morgan. Aí fica fácil de entender, ok? Bom, aqui tem um exercício, tá? E nesse exercício aqui, a ideia é usar as leis de De Morgan para mostrar que essas duas coisas aqui, elas são
verdadeiras, ou seja, que elas são equivalentes, tá? Que essa equivalência aqui é verdadeira. Aí você pode usar aqui, pessoal, no caso, algumas identidades lógicas que a gente viu lá na lógica proposicional, né? Como, por exemplo, como você eventualmente pode substituir uma implicação por uma disjunção, né? E coisas daquele tipo lá, beleza? Mas fica um exercício aí para vocês pensarem e no próximo encontro a gente passa por isso, certo? Bom, uma outra coisa interessante, a ordem dos quantificadores importa na avaliação da expressão, como eu falei antes, né? Então vamos ver um exemplo aqui. Olha só, tem esse predicado aqui, duas variáveis, e significa x mais y igual a zero, certo? Isso aqui o domínio é os números reais, beleza? E aí, eu tenho duas formas de aninhar esses quantificadores. Na primeira forma a gente tem assim, ó. Primeiro tem um quantificador existencial no y, seguido de um quantificador existencial no x e depois o predicado. Então, existe pelo menos um y para todo x que é de xy. Ou há pelo menos um y para todo x, né, tal que x mais y é igual a zero. Então, isso é verdadeiro ou falso? Pense um pouquinho aí. Ele fala que existe, que há um y, né? Então você imagina o seguinte, há um y, tá? Então se há um y, eu vou pegar esse y e vou fixar aqui. Fixei esse y e depois para esse y que eu fixei, para todo x, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, que eu escolhi um y aqui igual a 5, tá? Será que para todo x mais 5 é igual a zero? Não, obviamente isso não é verdade, certo? Vamos ver aqui o outro caso, a gente inverte aqui a ordem dos quantificadores. Aqui é o seguinte, para todo x, há pelo menos um y, tal que x mais y é igual a zero. Então ele fala o seguinte, ó, para todo x que eu escolher, vai ter pelo menos um y que torna isso verdade. Isso já é verdade, porque vamos imaginar um número qualquer aqui, 5. Tá? Então eu peguei um 5. Será que existe um número y tal que 5 mais esse número é igual a zero? Sim. Que número é esse? Menos 5. Vamos pegar outro. 7. Será que existe pelo menos um número tal que 7 mais esse número é igual a zero? Sim. Menos 7. Beleza? É basicamente aqui o inverso do número que a gente escolheu para ser o x. Não é isso? Tá? Tem um outro exemplo aqui, tá? Mas esse fica como exercício para vocês. Nesse caso aqui eu tenho 3 quantificadores para vocês pensarem aí e vão anotando as dúvidas, obviamente, se vocês tiverem, para a gente tirar no nosso próximo encontro. Tá, pessoal? Bom, tem mais um exercício aqui que eu também vou deixar para vocês, certo? Que aqui eu tenho um conjunto de números e eu tenho várias expressões com quantificadores alinhados aqui para vocês avaliarem se são verdadeiras ou falsas com as devidas justificativas, ok? Beleza. Então vocês devem lembrar que na última aula presencial eu falei sobre tradução lá no mundo da lógica proposicional. Como é que a gente poderia traduzir sentenças em português para sentenças formalizadas na lógica proposicional. A gente pode fazer a mesma coisa aqui, eu acho que é um ótimo exercício, que ajuda bastante na hora de formalizar os nossos problemas e ideias, certo? Então eu vou dar aqui alguns exemplos e aí também tem exercícios para vocês testarem ou praticarem em casa, certo? Então, primeira expressão, todos os cães são leais. Como é que a gente traduz isso para a lógica de predicados? Uma coisa que a gente percebe já de cara é que tem um todos aqui, né? Então esse todos aqui já dá a pista que a gente vai precisar de um quantificador universal. A outra coisa que a gente precisa definir antes de fazer a tradução é o domínio. Qual é o domínio que a gente está trabalhando aqui, certo? Nesse caso aqui eu vou assumir que o nosso domínio é o domínio de todas as coisas, certo? O domínio de todas as coisas no universo, certo? Então, como eu tenho muitas coisas no universo, né? Cães, coisas que são cães e coisas que são leais, elas são apenas um subconjunto das coisas, de todas as coisas, ok? E aí, bom, como a gente vai traduzir para a lógica, a gente precisa então definir quais são os predicados, é a primeira coisa. Uma vez que você sabe quais são os domínios, quais são os predicados aqui?
Então eu tenho coisas que são cães e tenho coisas que são leais. Então eu vou definir um predicado para cão, C de x, x é um cão, L de x, x é leal, certo? E aí a nossa tradução ela vai ficar mais ou menos aqui, ó, assim, ó. Se uma coisa é cão, então ela é leal, certo? Se uma coisa for cão, ela vai ser leal. Aí você pode imaginar isso como subconjuntos. Vamos lá para o mundo dos conjuntos. A gente tem o nosso conjunto universo, com todas as coisas, né? Pessoas, animais, ou seja, pessoas, cães, girafas, insetos, cadeiras, mesas, tem esse conjunto universo. Dentro desse conjunto universo, a gente tem um subconjunto que são as coisas que são leais. E olha que as coisas que são leais, elas são mais do que cães. Que a gente pode ter gato, pode ter pessoas, né? Pode ter muita coisa que é leal. Então tem um subconjunto lá dentro das coisas que são leais, e dentro dessas coisas que são leais a gente tem os cães, certo? Então a gente pode imaginar aí no caso os cães, né, como sendo o subconjunto das coisas que são leais, ok? Então no final isso vai virar uma implicação, tá? Então para todo x, se x é cão, então x é leal, certo? E por que não uma conjunção? Por que eu não posso dizer, ó, para todo x, x é cão e x é leal, certo? Pelo seguinte, né? Então veja que eu estou assumindo como domínio o universo, ou seja, o domínio é composto de todas as coisas do universo. Esse é meu conjunto domínio, certo? Se eu fizer uma conjunção desse jeito, o que eu vou estar dizendo é que todas as coisas do universo são cães e são leais, inclusive nós. Nós somos cães leais, se eu fizer assim. Então a minha tradução está errada. O que eu quero dizer não é isso. O que eu quero dizer se uma coisa for cão, ela é leal. E se ela não for cão, ela pode ser leal do mesmo jeito, certo? Mas se ela for cão, ela tem que ser leal, né? Então é lembrar aqui também da semântica da implicação. O que a implicação significa, certo? Então essa é a razão porque eu não posso usar. Normalmente, pessoal, nesse tipo de tradução, o quantificador universal ele vem seguido de uma implicação, certo? Vamos ver. Mas como eu falei antes, depende do domínio. Se o nosso domínio fosse somente os cães, somente os cachorros, então bastava a gente fazer uma coisa assim, ó. A gente precisaria só de um predicado, já que todo x é cachorro mesmo, né? A gente só precisaria de um predicado, que no caso define essa propriedade de ser leal, certo? E aí ficaria mais simples a tradução. Então depende do domínio que você escolhe para fazer a tradução, tá bom? Tem um outro exemplo aqui, ó. Todos nessa turma estudaram cálculo. Mesma coisa, né? Se a gente assumir o domínio de todas as coisas. Todos nessa turma estudaram cálculo. Então, se você estudou, todos nessa turma, né? Então vai ter um predicado A de x, que é x está nessa turma, e o predicado C de x, que é estudou cálculo. Então, se você está nessa turma, você estudou cálculo. E se você não está na turma, pode ter estudado cálculo também. Mas o importante aqui é, se você é aluno dessa turma, você estudou cálculo, tá? E aqui é o mesmo problema. Se eu usar uma conjunção, eu vou estar dizendo o seguinte, que todas as coisas do universo estão nessa turma e estudaram cálculo, o que não é verdade, o que não é o que eu quero dizer, certo? Bom, eu vou deixar esse exercício aqui para vocês. Na verdade, tem 2 exercícios aqui que eu vou deixar para vocês fazerem e a gente discute na próxima aula, ok? Então aqui tem um resumo bem básico da diferença entre proposições e predicados. Então, nas proposições, a gente sempre tem um valor verdadeiro ou falso, independente da configuração de valores das letras proposicionais, certo? No caso do predicado, ele vai ser verdadeiro, falso, né? Ou talvez se a expressão tiver alguma variável livre sem valor lógico, certo? Assim, se a gente tiver uma quantificação com o domínio, a gente até consegue definir o valor lógico, né, daquela expressão. Mas se a gente tiver alguma variável livre lá, aí vai ficar complicado, porque a gente não vai conseguir saber qual é o valor daquela variável, né? No caso da tautologia, né, a gente consegue definir a tautologia na lógica proposicional, basicamente enumerando todos os valores possíveis das letras proposicionais e checando o valor verdade para cada configuração, né?
e a gente pode usar uma tabela verdade para isso. Aqui é complicado, porque a gente precisaria fazer isso para todas as interpretações possíveis e é complicado de fazer isso. E a gente tem que, nesse caso, usar métodos um pouco mais indiretos, que inclusive muitos deles são provenientes da parte de demonstrações matemáticas, tá? Beleza? Então, enquanto que há uma metodologia para você checar, né, o valor lógico na lógica proposicional, sematologia, equivalências lógicas, no caso da lógica de predicados não tem esse tipo de coisa. Não tem uma metodologia pré-definida para isso não. Tem que ver caso a caso o que a gente consegue fazer com as ferramentas que a gente tem. Ok? Pessoal, é isso sobre a lógica de predicados. Os slides já estão lá no Canvas, certo? Resolvam os exercícios desses slides. Né? Depois eu vou passar uma lista mais ampla, tá? E aí também vou liberando aos poucos como é que vai ser o nosso cronograma durante as semanas. Ok? Então é isso e até a próxima.